Vocês querem ter tráfego? Querem ter tráfego? Para isso vocês têm que ser o samurai do tráfego. Agora, vocês viram a primeira parte, espero eu que tenham visto a primeira parte com Pedro Sobral, ok? Se não viste, está aqui, caramba, está aqui, vai lá ver. Agora, se viste, então temos a segunda parte, onde vamos falar sobre tráfego, e, meus amigos, é uma aula absolutamente épica, ok? Porque olhem para os detalhes, ok? Pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença no teu tráfego. Já agora, esta é a segunda parte. A primeira parte, já disse qual foi. Agora, são quatro partes. E a terceira parte e a quarta parte não vai ser aqui no YouTube. Vai ser aonde? No podcast. Pois é, vai estar aqui por baixo na descrição, ou aqui em cima, depende em que rede social tu tiveres. Vai estar depois o link para o podcast, onde no podcast vai aparecer depois a terceira parte e a quarta e última parte, ok? Esta foi uma entrevista épica e que tu, com muitos nuggets, com muitas coisas que podem fazer toda a diferença. E portanto, meus amigos, tu que está desse lado, concentra-te, segura-te bem à cadeira. Vamos a isso? Vamos lá. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar 3 vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte: marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm o músculo financeiro para enfrentar os tubarões do mercado. Por isso, a pergunta é: como é que podemos fazer um marketing que seja poderoso e ao mesmo tempo não esvazie os nossos bolsos? O meu nome é Ricardo Teixeira, sou empreendedor há mais de 2 décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao QI Marketing Secrets. Olha, isto leva-nos ao tráfego, porque tudo isto provoca tráfego, não é? Ou seja, os haters e no fundo, às vezes há um tráfego viral, como estavas agora a dizer, não é? O post virou o maior post e é orgânico, o crescimento orgânico. Como é que abordas esta estratégia? Ou seja, do ponto de vista de orgânico e pago, como é que depois tu abordas isto, quer para ti, quer para um cliente? Eu sei que são 2 perguntas, mas quer para ti, quer para um cliente. Perfeito. Eu sou um gestor de tráfego mais fajuto, não sei se você tem essa expressão, fajuto. Sim. Como fake. Sim, mais fake que existe. Por quê? Porque no meu próprio negócio, eu acredito que eu tive tanto crescimento orgânico quanto crescimento pago. Inclusive, estava a falar com o Érico há algumas semanas atrás, um mês atrás, e ele me perguntou: e aí, Pedro, o que você vai fazer de diferente agora no seu negócio? Aí eu falei para ele: por incrível que pareça, vou começar a investir em tráfego. Aí ele falou: isso não faz sentido nenhum. Eu falei: não, vou intensificar, agora eu vou começar a investir quantias maiores no meu próprio negócio em tráfego. Mas assim, eu sou fã de orgânico porque eu adoro utilizar as ferramentas. Sei que toda a questão de entender o crescimento orgânico, entender o engajamento orgânico das ferramentas, é sobre entender como é que as ferramentas funcionam. E eu sou, acima de tudo, uma das grandes habilidades que eu desenvolvi é uma habilidade de identificação de padrões. Isso é uma coisa que eu sou realmente muito bom, de ver um evento se repetindo várias vezes e identificar qual que é o padrão que existe ali que está ocasionando aquele evento a se repetir várias e várias vezes. E eu acho que essa é uma das minhas grandes habilidades como gestor de tráfego, ser um grande identificador de padrões. Isso é um exercício que eu faço desde que eu me conheço por gente, que é, às vezes eu tive sucesso em algumas áreas da minha vida e é aquele famoso discurso do Steve Jobs de connecting the dots. E para mim não é, como a gente falou de semântica aqui, vamos mudar a semântica. Para mim não é conectar os pontos, é identificar os padrões. Sempre tem padrão. Sucesso é uma frase clichê, mas é verdade. O clichê é uma verdade que virou clichê, mas o sucesso deixa rastros. O sucesso ele vai deixando pistas. E as pistas são exatamente isso. São os padrões. E entender o orgânico das ferramentas é justamente sobre identificar os padrões daquilo que funciona, daquilo que não funciona. E a minha mentalidade de gestor de tráfego, de ser uma pessoa que testa muito, porque o tráfego é teste. Eu consigo responder qualquer pergunta de gestão de tráfego mostrando a minha testa e falando para as pessoas testarem
alguma coisa. Então, assim, essa mentalidade aplicada no orgânico me fez ter muito resultado. Então, assim, hoje eu tenho um engajamento orgânico comparado às pessoas do meu nicho aqui no Brasil muito grande, principalmente no Instagram. E porque eu estou disposto também a mostrar um pouco da minha vida lá nos meus stories, adoro mostrar os meus exercícios, os meus treinos, a minha família, a minha casa, eu gosto dessa exposição. Agora você que está escutando está falando assim, pô, mas eu preciso dessa exposição para ter o crescimento orgânico? E não necessariamente, mas a gente usa assim, a maioria das pessoas usa a ferramenta sim, para ver a vida das outras pessoas, para se inspirar em outras pessoas, para ver vidas que elas gostariam de ter e que elas estão querendo buscar por aquilo. E é claro, tem gente que usa a ferramenta também por conhecimento. Isso não... Eu abri outro dia uma caixinha de perguntas no meu Instagram perguntando por que você segue as pessoas no Instagram? 90% das respostas foram conhecimento, aprender. E é claro, essas respostas elas foram biased, elas estavam influenciadas pela minha audiência, que eu sou uma pessoa que está sempre colocando muito conteúdo. Então, quando um cara que cria conteúdo te pergunta por que você segue as pessoas vão pensar, pô, eu sigo as pessoas por causa do conteúdo. Mas o alcance orgânico, ele é algo que é um terreno alugado, porque ele não é algo 100% garantido. Eu não acho que a gente tem que colocar toda a responsabilidade no alcance orgânico na ferramenta. Então eu não acho que assim, a culpa do orgânico estar ruim é do Facebook, é do Instagram, é do YouTube. Se você perguntar para as pessoas sobre o alcance orgânico do Facebook, aqui no Brasil pelo menos, 90% das pessoas vai dizer que ele não existe. Eu tenho 3, 4, 5 amigos que são os mestres do orgânico no Facebook, tem mais orgânico lá do que em outras plataformas. Então, engajamento é uma coisa que você constrói, você não pode dar ela como garantido. E além disso, só para complementar essa questão do orgânico, que eu acho que é muito importante, no tráfego pago, a gente ativamente coloca dinheiro para fazer com que os nossos anúncios apareçam para as pessoas. Então, o dinheiro é o fator de distribuição. Então, vamos chamar assim, vamos entrar na parte técnica aqui, que vocês queriam tráfego, nós vamos falar disso agora. O dinheiro é o fator de distribuição. Então, é o dinheiro que ocasiona a distribuição. No tráfego orgânico, a gente tem 2 fatores que ocasionam a distribuição. E as pessoas, elas acham que é só o algoritmo. O algoritmo é o Facebook, o Instagram, o YouTube. É o algoritmo que é o responsável, é o fator de distribuição, é aquilo que vai ocasionar com que o meu conteúdo apareça na frente das pessoas. E tem o segundo fator do orgânico, que também é um fator de distribuição. E esse fator se chamam dedos. Como assim dedos, Pedro? Quando eu comecei o meu Instagram, e eu tinha 10 mil seguidores, eu cheguei nos 10 mil seguidores. Foi suado, cheguei nos 10 mil. Eu fiz uma conta, sou bom de matemática. Eu pensei assim, 10 mil seguidores. Se 5%, não todos, 5% dessas pessoas comprarem um produto de R$2.000, eu tenho R$1 milhão. Eu nunca, até aquele momento da minha vida, tinha imaginado que eu podia ganhar R$1 milhão. Nunca. A partir daquele momento eu fiz o cálculo e eu pensei, eu não preciso de 100 mil seguidores, eu não preciso de 200 mil seguidores, eu não preciso de 2 milhões de seguidores, eu preciso de 500 seguidores que me adorem, que me amem, que comprem qualquer coisa que eu vá vender para eles. E aí, aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí um belo dia estava eu no meu Instagram e tinha muita vergonha ainda de gravar os vídeos, de aparecer na frente da câmera. E aí abri uma mensagem de uma pessoa qualquer. Tá aqui, ó. Meu Instagram tá aqui. Se você tá só nos escutando, estou mostrando agora a tela das mensagens do meu Instagram. E abri aqui uma mensagem qualquer. Abri esta mensagem qualquer. E aqui no Instagram, quando você abre uma mensagem para responder uma pessoa, tem uma opção de você clicar na sua câmera. Ou seja, você consegue responder essa pessoa com uma foto ou com um vídeo. E aí, o que eu fiz? Peguei meu celular e eu tava com a cara toda... Tinha recém-acordado. Eu tava naquela meia uma hora matinal, indo contra as minhas próprias regras de não pegar o celular. Eu estava lá infringindo, fora da lei, infringindo a regra de não pegar o celular. E eu tava toda com a cara suja, aquela cara de que acordou, o cabelo escabelado, a barba toda errada. E aí eu olhei para aquela tela e eu olhei, sei lá, era o João da Silva, vamos dizer que esse era o nome da pessoa. Aí eu olhei pro João da Silva e falei, nossa, olha essa minha cara, eu tô horrível. Aí eu pensei assim, mas eu não me importo com o que o João da Silva pensa de mim. Eu me importo com o que a minha mãe vai pensar de mim, com o que aquele determinado amigo meu vai pensar de mim, o que aquele familiar vai pensar de mim. Aí ali eu tive um insight.
nossa, eu não me importo com o que todas as pessoas pensam de mim. Eu me importo só com o que algumas pessoas pensam de mim. E eu tinha essa vergonha de gravar. Aí eu olhei para aquela telinha ali do João da Silva, e aí naquele instante eu pensei, nossa, posso responder ele em vídeo. Aí eu peguei meu celular, apontei ele para mim, e aí eu falei, fala João da Silva, tudo bom? Cara, a resposta para sua dúvida é o seguinte, lá, 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 lá. E eu gravei um vídeo e enviei esse vídeo pro João da Silva. Eu não senti vergonha de gravar aquele vídeo, porque eu não me importava com o que o João da Silva pensavam de mim. E aí 3 coisas aconteceram. Primeira coisa que aconteceu, o João surtou, ele pirou. Ele recebeu a resposta de um cara que ele era fã. E eu falei o nome do João da Silva. Ele adorou receber aquilo lá. Segunda coisa que aconteceu, eu treinei me expor. Então eu treinei gravar um vídeo e me expor ali com aquela pessoa. E por último, e não menos importante, eu falo muito mais rápido do que eu digito. E aí, naquele momento, a minha mente, abriu. Eu falei, nossa, eu posso fazer isso com todo mundo. E na época, eu não recebia tantas mensagens. Meu engajamento era bem ruim, por sinal, nessa época. Porque eu cresci muito só com tráfego pago. Gastava muito dinheiro com anúncio, então foi crescendo. E o crescimento que vem do tráfego pago, normalmente ele é mais desqualificado do que o crescimento que ele vem do orgânico. Mas ele é mais rápido. Só que aí o que eu comecei a fazer? Quando eu zerei as minhas perguntas, eu comecei a pegar os novos seguidores e comecei a mandar vídeos para os novos seguidores. Oi, fulano, vi que você acabou de me seguir. Se você tiver alguma dúvida de tráfego pago, alguma coisa que eu possa te ajudar, me manda uma mensagem aqui. E aí o que eu fazia? Eu cronometrava no meu dia 45 minutos. Na época, no começo era até mais que eu gastava. Hoje em dia eu gasto bem menos. Hoje em dia 20 minutos porque não é mais o meu foco fazer isso. Mas todos os dias, desde que eu comecei, desde que eu tive esse insight, eu gravo vídeos falando com as pessoas. E aí o que acontece? O que acabou acontecendo? Até os meus primeiros 2.000 alunos, todos eles receberam uma mensagem em mim em vídeo antes de comprar um produto meu. E as pessoas, é surreal quantas pessoas eu mandei um vídeo e a pessoa falou assim, nossa, agora eu vou comprar o seu produto. Depois dessa resposta eu vi que você realmente se importa. Isso gera segurança para as pessoas de que você vai estar ali por elas. E então assim, eu construí um engajamento orgânico fortíssimo, principalmente nessa questão de responder os vídeos das pessoas. Uma coisa que eu não fiz no passado, mas que hoje eu faria, é fazer a mesma coisa no Twitter. Eu não sou um usuário do Twitter, não uso o Twitter, mas eu descobri outro dia que no Twitter você pode pesquisar, por exemplo, por tráfego pago, e você vai ver todas as postagens que a pessoa escreveu tráfego pago. E às vezes é alguém pedindo uma dica, pedindo uma indicação, falando que tá lutando, nossa, tá muito difícil esse negócio de tráfego pago. E você não tem que ir lá e falar assim, não, me siga no Instagram que eu vou te ajudar com tudo. Às vezes tudo que você tem que falar é assim, a pessoa falou e comentou, nossa, esse negócio de tráfego pago tá me dando dor de cabeça. Tudo que você tem que fazer é ir lá e responder, eu sinto também a sua dor, ponto. Então é só uma interação com as pessoas. E é por isso que eu digo que o alcance orgânico, ele é o fator de distribuição dele, tem o algoritmo, tem a qualidade do post, a imagem, a descrição, tem tudo isso, potencial de viralização, mas a gente também tem o potencial de criar conteúdo com os nossos dedos. E claro, essa é a resposta que eu mando para as pessoas todos os dias, 30 pelo menos é minha meta. Das 30 respostas que eu mando por dia, é um conteúdo, mas é um conteúdo que ele não está disponível para todo mundo. E esse conteúdo que não está disponível para todo mundo, ele é justamente escalar o não escalável, porque isso não é escalável. Muita gente pode ter pensado, mas não tem como escalar isso. Sim, mas escalar o não escalável é o que mais dá trabalho e normalmente o que mais dá resultado. Então assim, quando eu tenho um cliente, e isso eu faço para mim, quando eu tenho um cliente, óbvio que eu dou essas instruções para eles, e é óbvio, assim como você que está escutando agora, vou ser desafiador para você. Eu sei que você não vai fazer isso. Eu sei que você achou isso legal, mas eu sei que você não vai fazer. Por quê? Porque dá trabalho. E tudo que onde tem trabalho, a concorrência é sempre menor. E aí é lá que as pessoas que são mais disciplinadas vão ter resultado. Nossa, Pedro, você tá falando isso para me desmotivar? Não, é o contrário. Eu tô falando isso para você se ficar mais alerta, ligar o seu estado de adrenalina no seu corpo e falar assim, como assim eu não vou fazer? Se sinta desafiado, como assim eu não vou fazer? Eu vou fazer sim.
Se você tá falando que eu não vou conseguir, é aí que eu vou lá e vou conseguir. Porque eu quero essas pessoas executando. Porque se você só achar legal e sair daqui sem nenhum plano de execução, aí provavelmente não vai dar certo. Inclusive, fazendo mais uma citação do Jim Quick, eu não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, mas ele falou um negócio que eu achei sensacional num conteúdo que ele deu. Ele falou assim, que quando eu consumo um conteúdo, o que garante que aquele conteúdo vai ter algum resultado prático na minha vida são 3 perguntas. Voltando às perguntas que tanto estamos falando sobre elas. Ele falou o seguinte, que ele sempre se pergunta: como que eu vou utilizar isso? Por que que eu vou utilizar isso? E quando que eu vou utilizar isso? Ele falou, sempre que eu respondo essas 3 perguntas, eu tenho resultado. Sempre. Sempre que eu tô consumindo um conteúdo, eu escrevo, faço 3 colunas no papel. Como, por quê e quando? Então, como que eu vou utilizar isso? Eu vou utilizar isso respondendo os meus novos seguidores do meu Instagram. Por quê? Porque é assim que eu vou fazer um crescimento orgânico de qualidade e aumentar meu engajamento. E quando que eu vou fazer isso? Todos os dias. A primeira coisa, quando eu sentar na minha mesa de trabalho, eu vou responder 20, 30, 50, 200 pessoas. Então... É uma grande sacada, A parte do vídeo eu já conhecia, mas a parte dos 45 minutos a responder os novos seguidores com vídeo, eu acho isso é surreal. Faz todo sentido, porque é a mesma coisa que recebemos uma pessoa em casa, uma pessoa em casa e não ligamos nenhuma. A pessoa entrou em casa e nós fazemos assim. Adorei a analogia, muito boa. Realmente faz todo sentido. E as ideias de conteúdo que surgem disso são infinitas. Porque quando você está perguntando para a pessoa, o que você gostaria de saber mais? E às vezes a pessoa te faz uma pergunta de uma maneira que você nunca tinha pensado naquela pergunta, né? Num ângulo diferente sobre algum determinado assunto. Não, e é uma excelente forma de estudar o avatar, de estudar as pessoas que nos seguem. Eu falei com o Érico uma vez sobre isso. O Érico é grande referência, né? Não tem como não citar. Mas ele faz todos os dias uma live às 7h47 da manhã, aqui do Brasil. E aí ele falou assim, as pessoas acham que essa live, a maior função dela é criar um conteúdo. E ele falou assim, é claro criar um conteúdo, mas eu tenho a oportunidade, olha só a palavra que ele usou, a oportunidade de entrevistar um aluno todos os dias, de entender por que aquele aluno ainda não teve resultado. E aí, olha como isso é incrível. Todos os dias você vai entrevistar um aluno seu, um cliente seu, para entender por que ele não teve resultado ou por que ele teve. E intensificar aquilo no seu produto, ou melhorar aquilo no seu produto. É totalmente alinhado. Nós agora, por isso é que eu tenho esta t-shirt. Eu estou vendo. É totalmente alinhado, porque nós lançámos o nosso programa Bandeira, é o QI Digital Framework. E neste momento lançamos a versão 2.0, em que quando as pessoas chegam ao segundo módulo, respondem a uma pesquisa, e no final da pesquisa nós dizemos assim, tu és uma pessoa do tipo X, e é criado um programa só para ele. Tá. Ok? Esta é a versão 2.0. A versão 3.0 que estamos agora a trabalhar é criar, porque isto é para o tipo dele, ou seja, suponhamos que ele é um empreendedor offline que vende produtos físicos. E aí ela segue um caminho específico para ela, como se fosse uma trilha. Isso, exatamente, uma trilha para ele. Mas é trilha por tipo de cliente. Agora, a versão terceira que nós estamos a trabalhar é criado personalizado a ele. Uma trilha só para ele. É isso, estamos agora a trabalhar nisso. Olha, isso é escalar ou não? Isso é escalar ou não escalável. Exatamente. Porque essa é sempre uma pergunta que eu ponho: como é que a gente pode escalar aquilo que não é escalável? Porque o pessoal do Airbnb, eles andavam, os donos, os fundadores, eles andavam de máquina fotográfica e andavam a visitar as pessoas que tinham os apartamentos. Os apartamentos, as casas. E eles andavam a ver como é que podiam melhorar. E eles andavam a fazer aquilo que não era escalável. Okay? Exatamente. E portanto, o estudo, eu digo sempre aos meus alunos que estudar o avatar é um work in progress. Work in progress.
É um work in progress. Isso é muito interessante, é muito interessante. E a outra parte que tu disseste que eu acho que é importante, eu espero que as pessoas tenham escrito, porque que é acerca do brag number, como o pessoal diz, é o brag number, que é ter os 500 que são importantes e não os milhões de seguidores. Sim, exatamente. Eu conheço pessoas com, sei lá, 6, 7 milhões de seguidores e fazem 1/10 do faturamento que eu faço. Sim. E eu tenho 17 mil seguidores no Insta. Portanto, nós fomos de 0 a 2 milhões de euros em menos de 20 meses. numa das divisões da empresa. Incrível. É mesmo isso, é mesmo. E eu acho que me mandaste aí uma sacada absolutamente fantástica. Olha, mas indo agora mais técnico ainda, mais fundo. Vamos, eu acho que eu fugi um pouco da sua pergunta, tá? Desculpa. Só falta a parte do cliente. Só falta a parte do cliente, que é como é que tu abordas o cliente. De resto, a outra abordaste, eu acho que abordaste. Em questão da parte de tráfego orgânico e pago, você disse. Sim, então, sim. A parte do cliente é o seguinte, eu sempre gosto de explicar para o cliente que se o trabalho orgânico for bem feito, se o trabalho de criação de conteúdo for bem feito, o tráfego pago vai ficar muito mais fácil, muito menos doloroso. Toda vez que a pessoa já confia mais em você, que ela já te vê mais como um Porque assim, a gente fala muito de gatilhos mentais, reciprocidade, e gatilho da autoridade, só que tem um gatilho que eu acho que se fala pouco, que é o gatilho do professor, que é o quê? Você tá vendendo para a pessoa que você vai levar ela de um ponto A até um ponto B. E a pessoa sempre vai ter aquela pergunta, é a pergunta padrão de todo mundo, mas será que funciona para mim? Será que esse negócio dá certo para mim? E eu acho que uma das melhores maneiras de você responder isso para a pessoa é você mostrando para ela de que você é um bom professor, de que você realmente consegue colocar ela de um estado de uma ignorância para um estado de saber alguma coisa. E um dos grandes responsáveis de fazer esse papel de mostrar para as pessoas, de ativar o gatilho do professor, é o conteúdo. O conteúdo nada mais é do que isso, é você ensinando alguma coisa, é você dando uma aula, tirando a pessoa de um ponto A e levando a pessoa até um ponto B. E quando a gente exercita esse processo de criação de conteúdo, a gente está facilitando e muito o processo de venda. Eu sou uma pessoa que eu detesto conflito e detesto fricção, ter que ficar convencendo. Aí eu perdi as contas de quantas vezes um possível aluno me mandou uma mensagem: me convença a comprar o seu produto. E eu respondi para ele: não compre. Não sou eu que preciso te convencer a comprar o meu produto. Você que tinha que me convencer porque que você merece estar lá dentro do meu produto. Nem mais. E o conteúdo, ele ajuda muito nesse processo. Ele torna todo o processo de persuasão muito mais simples. Porque, claro, a gente é vendedor, a gente vende. Eu sou bom vendedor, não tem como dizer que eu não sou. Eu sou bom vendedor de ideias. Tem até uma masterclass Nossa, eu esqueci o nome do cara. Esqueci. Voz, eu não sei. Tem um programa dos Estados Unidos, eu acredito, que se chama Masterclass, que tem Masterclass de várias pessoas. Tem um cara que dá uma Masterclass de negociação. E aí ele diz que tudo na vida é uma negociação. Quando você vai convencer a sua mulher a jantar pizza e não frango com batata, você está numa negociação. Então, a gente sim está em negociações, a gente tem um processo de persuasão, só que ele é muito mais tranquilo e muito mais fácil quando você produz conteúdo. E se você produz conteúdo, se você foca ali em criar um orgânico legal, isso vai criar uma base de pessoas que vai facilitar o trabalho do tráfego pago. Então, hoje eu não trabalho com clientes que não estão dispostos a criar conteúdo, dispostos a criar uma estrutura ali, uma linha editorial de postagens no Instagram, de postagens no YouTube. É claro, eu não exijo que o cliente esteja em todos os lugares, faça tudo, mostre a vida dele nos stories. Às vezes não é o tipo de cliente dele. Eu costumo falar que conteúdo ele tem que ser sustentável. O que é sustentável? Uma vez que você começar, você não vai parar mais. Então, assim, tem coisas que para mim não são sustentáveis. Não ser produtivo não é sustentável para mim. Eu fico triste. Não comer saudável, não fazer exercício não é sustentável para mim. Para algumas pessoas é sustentável. Para algumas pessoas ser sedentário
complementar é sustentável. E aí isso é muito, muito, muito legal, né? É bom a gente pensar nisso. O que hoje em dia é sustentável na minha vida? Ou seja, sustentável é que eu consigo sustentar isso por um longo período de tempo e que eu não gostaria que fosse. E conteúdo tem que ser sustentável. Então, para mim, não seria sustentável fazer lives todos os dias às 7h47 da manhã, como o Érico faz. Para mim não é. Mas para mim é sustentável me comprometer com 2 horas da minha semana, estar sempre terça-feira, 3 horas da tarde. É o horário que eu tô sempre lá. Terça-feira, 3 horas da tarde, às 135 semanas, faça chuva, faça sol, seja Natal, seja Páscoa, seja meu aniversário, aniversário da minha mulher, Ano Novo, Carnaval aqui no Brasil. Terça-feira, 3 horas da tarde, eu vou estar lá. Isso para mim é sustentável. Então, eu encontro essa interseção entre criar conteúdo e criar um conteúdo sustentável com o cliente. E aí, claro, como ele é o expert, ele vai me dizer que tipo de conteúdo que vai ser produzido, mas eu não aceito, literalmente, não é sustentável para mim o tráfego sem conteúdo. Essa resumindo, não, tráfego sem criação de conteúdo, sem criação de audiência, não é sustentável. Tem como fazer? Tem como fazer. Tem como vender só para tráfego frio, pessoas que nunca te viram na vida? Tem como, mas não é o trabalho onde eu sou especialista. Eu sou especialista em criar audiência, ensinar as pessoas e vender alguma coisa para essas pessoas. Esse é o tipo de tráfego que eu sei fazer. Eu ia fazer uma pequena provocação. Uma pequena provocação que é, suponhamos que a empresa, onde é que está o livro? Mas tu conheces a empresa? Existe no Brasil a filial. Agora. Ok? Tá. Que não tem conteúdos, praticamente. Sim. Agora queria-te contratar. Eles já fizeram isso. Exatamente. Mas fizeram no Brasil. No Brasil. Eles já me contrataram, mas foi um contrato que acabou, porque eu descobri que não era sustentável. Okay. Então, durante um tempo funcionou, mas não foi sustentável. Então, a gente acabou com a nossa parceria. Mas, assim, óbvio, algumas pessoas podem estar pensando, Pedro, mas então você nunca faz anúncios para audiências frias? Não, eu faço muito no nível de lançamentos que a gente faz aqui no Brasil, lançamentos que a gente investe 5 milhões de reais em um mês. Isso dá 1 milhão de euros, um pouquinho menos de 1 milhão de euros. Mas é uma verba muito grande num período muito curto. Como eu tenho muito dinheiro para investir, eu não tenho saída. Eu tenho que fazer, sim, anúncios para as audiências frias. Tenho que fazer anúncios até para pessoas que estão fora do Brasil, inclusive para Portugal. Você que está me assistindo agora. Então, a gente anuncia, sim, para audiências frias. Só que a gente sabe que a maior parte dos compradores, das pessoas que vão realizar as transações, que vão fazer a empresa do cliente crescer, vão vir das audiências quentes, ou seja, alguém que já consumiu algum conteúdo seu. Então, existem hoje gestores de tráfego que, falando assim, vamos vender só para audiências frias. Alguns gestores de tráfego com certeza sairiam melhores do que eu. Por isso eu digo que não sou o melhor gestor de tráfego de todos. Mas se tratando de lançamentos, criando audiências quentes, fazendo o conteúdo chegar até as pessoas, vendendo para essas pessoas, aí eu digo que vai ser trabalhoso competir comigo. Muito bom, muito bom. Olha, e pegando aqui numa pergunta mais técnica, aliás, tenho duas, que é como é que otimizas? Porque há pessoas que estão a ouvir e pronto, eu quero que elas tenham... e já agora, terças-feiras, 15 horas são 18 horas em Portugal, neste momento, às vezes são 17, às vezes são 19. Tem horário de verão aí? Tem. Por isso é que houve aquela... Quando mandaste a mensagem a dizer que é só para às 11. Pessoas que estão escutando, o Ricardo me fez ter um infarto hoje. A gente tinha marcado 11 horas do Brasil. 11 horas do horário do meu horário. 2 horas em Portugal quando nós combinámos. Aí ele falou, aí eu falei, não, 11 horas. Aí eu mandei uma mensagem para ele 9 horas da manhã. Falei assim, 9 horas eu mandei, Ricardo, tudo confirmado para hoje, né? E aí ele me respondeu 9h30. Sim, 9h31 para ser exato. 9h31 ele me respondeu, sim, daqui a 29 minutos estamos entrando ao vivo. Só que eu só escutei essa mensagem 10h30, ou seja, 1 hora depois. Aí eu falei, nossa, eu perdi o horário. Aí eu volto na minha conversa com o Ricardo e vejo assim, não, 11 horas é 11 horas, eu tô maluco. Aí o segundo áudio ele diz, não, desculpa,
Tem 1 hora a mais ainda. É porque, entretanto, da altura que nós combinámos para hoje, que estamos a gravar... O horário mudou. Entendi. Bom, e portanto, sigam o Pedro. O Pedro, eu recomendo muito poucas pessoas, muito poucas pessoas, mas o Pedro é sendo uma referência e é também uma das minhas referências em termos de tráfego e, portanto, sigam o Pedro. Canal do YouTube é fácil, Pedro Sobral é fácil, ok? Eu costumo falar que eu vou achar você agora. Exato. Não é você que vai me encontrar, eu vou encontrar você. Tem mais. YouTube, Instagram, etc. Pá. Perfeito. Mas como é que otimizas? Suponhamos num caso prático, tens 6 anúncios num conjunto de anúncios, tens 20 conjuntos de anúncios dentro de uma campanha. Como que eu otimizo isso? Como é que otimizas isso? Perfeito, vamos lá, vamos simplificar a resposta. Tem 4 maneiras de você otimizar uma campanha, tá? 4 maneiras e só. Eu sou a pessoa da simplificação em alguns aspectos. Algumas coisas eu adoro complicar, outras eu gosto de simplificar. Mas já vamos pegar o tráfego, que é uma coisa complexa, e vamos trazer ele para um universo mais simples. Tem 4 maneiras de você otimizar uma campanha. A primeira maneira é o seguinte: toda fonte de tráfego, quando você está anunciando na internet, você está dentro de um leilão, como se fosse um leilão de quadros, onde quem paga mais tem mais chance, não é certeza, mas quem paga mais dinheiro para comprar o quadro, a obra de arte, tem mais chance de comprar aquela obra de arte. No mundo do leilão de quadros, de obras de arte, se eu gastar mais dinheiro, se eu for a pessoa que der o último lance, o maior lance no leilão, eu vou ganhar aquilo lá. Isso é um pouco diferente quando a gente fala de fontes de tráfego. Por quê? Tá? Então segura aí. 4 maneiras, a primeira é os lances, eu vou te explicar ela. Por que isso é diferente quando a gente fala de fontes de tráfego? Pelo seguinte: o Facebook, o Instagram, o Google, o YouTube, antes, eles são empresas grandes e elas são grandes por algum motivo. Antes delas estarem querendo o dinheiro dos anunciantes, e sim, elas querem o dinheiro dos anunciantes, antes de querer isso, elas têm uma premissa básica. Qual que é a premissa básica? Que sem o usuário da plataforma, ou seja, as pessoas que estão vendo vídeos no YouTube, as pessoas que estão no feed do Instagram, do Facebook, sem os usuários da plataforma, a plataforma não existe. Então, para manter os usuários na plataforma, essas ferramentas elas têm que garantir de que o conteúdo que aparece para esses usuários é bom. Então, diferente do leilão de quadros, que quem tem mais dinheiro aparece mais, quando a gente está falando de fontes de tráfego, quem tem mais dinheiro aparece mais. Porque se eu aumentar lá você pode estar pensando, Pedro, mas eu estou com um orçamento lá de 100 euros por dia. Se eu aumentar para 1.000 euros por dia, eu vou aparecer mais. Sim, você vai aparecer mais. Mas esse não é o único fator que influencia em você aparecer mais ou não. Também influencia o quanto que você vai aparecer, o quanto que você investe e a qualidade do seu anúncio. Se você tem um anúncio que é muito ruim, que todo mundo tá dando dislike, que tá todo mundo ocultando o seu anúncio, marcando o seu anúncio como spam, o Facebook vai olhar e vai falar assim, cara, esse anúncio aqui não é legal para nossa plataforma. Então, para esse anúncio aqui aparecer, esse cara vai ter que gastar muito dinheiro, vai ter que valer muito, ele vai ter que dar muito dinheiro pra gente mostrar o anúncio dele na nossa plataforma. E às vezes, eu tenho certeza que se você já anunciou na internet, você já passou por isso. E às vezes ele vai até dizer, não, esse anúncio não pode aparecer na nossa plataforma, ele tá proibido de aparecer. A gente não, presta atenção nisso, o Facebook ele diz pra você, eu não quero o seu dinheiro, porque o seu anúncio não tá de acordo com a minha plataforma. Então o princípio básico de tudo gira em torno disso. Então, maneiras de otimizar uma campanha. Vamos lá. Então, primeira maneira é o lance. E aí eu tive que te explicar isso porque eu não podia pecar por omissão. De te dizer que os anúncios importam no leilão. Só que a lógica é simples. Quanto mais você quer aparecer, mais caro você vai pagar. Porque você vai ter que ganhar mais leilões. Toda vez que um anúncio aparece, acontece um leilão. Se você quer gastar 100 reais ou 1.000 reais, a diferença é que para gastar 1.000 reais, você vai aparecer mais vezes, você vai ter que ganhar mais leilões. Ou seja, no Facebook, principalmente, o lance que você está dando no leilão, o bid, o dinheiro que você está disposto a pagar num clique que você está no leilão, ele é automático. Ou seja, quanto mais eu aumento meu orçamento, mais o Facebook vai aumentar meu lance, mais leilões eu vou ter que ganhar. Então, quanto mais dinheiro eu tô gastando, mais caro eu vou pagar no meu resultado. Quanto menos dinheiro eu tô gastando, na maioria das vezes,
menos eu vou pagar por resultado. Então, eu tenho uma campanha que está gastando 100 euros por dia e o meu custo está muito acima do que eu queria pagar. O que eu posso fazer para otimizar essa campanha? Eu posso diminuir o meu orçamento. Ao invés de gastar 100 euros por dia, agora eu gasto 50 euros por dia nessa campanha. Eu tenho certeza que em 90% dos casos o seu custo por resultado vai diminuir. Então, esse é o ponto número 1. A alteração de lances no Facebook, isso é correspondente a alterar o seu orçamento. Aí você pode pensar, poxa Pedro, mas eu não quero gastar 80 euros por dia, 50 euros por dia, eu quero gastar 100, porque esse é o meu budget. É isso aí que eu quero gastar na minha campanha. O que eu faço então? A gente tem outros 4 itens aqui. Outros 3 itens, desculpa. Item número 2, públicos. Para quem que você está anunciando? Normalmente, nas ferramentas, os públicos estão nos conjuntos de anúncio. E aí, é basicamente alterar o público para o qual você está anunciando. É anunciar para um público novo. É pegar o seu público lá de envolvimento 365 dias, que tá caro pra caramba, e deixar ele mais qualificado, diminuir ele para pessoas que se envolveram com o seu Instagram nos últimos 30, 60 dias. Então, alterações de público. Eu não sei, e ninguém sabe, te dizer qual que é a fórmula exata do público que mais vai converter no mundo. Mas uma coisa eu posso te dizer, tem 2 melhores públicos na face da Terra. O primeiro é aquele que você testou e deu resultado. Então a resposta, de novo, como eu falei anteriormente, eu consigo responder tudo com testa. O público que você testou e deu mais resultado é o melhor. Enquanto você não tiver testado, ele não é o melhor. E o segundo público que normalmente dá mais resultado é o público das pessoas que te conhecem. Voltando à questão do conteúdo. Isso é sempre a explicação que eu dou para os meus clientes. Ah, Pedro, não tem nenhum público funcionando. O que nós vamos fazer? Nós vamos testar mais e nós vamos buscar mais pessoas que nos conhecem, mais pessoas que já viram um vídeo nosso, já acessaram o nosso site, que já estão na nossa lista de e-mails, que já baixaram o nosso e-book, já participaram de um lançamento. Então, eu tento encontrar novos públicos para anunciar, para competir em leilões diferentes e fazer com que o meu custo por resultado diminua. Então, ponto número 1, é o leilão em si. A gente vai mexer no nosso lance, no caso do Facebook e do Instagram, a gente vai mexer no nosso orçamento. Ponto número 2, públicos. Vamos buscar novos públicos para anunciar, vamos achar públicos mais específicos ou públicos mais amplos para anunciar. Ponto número 3. Ponto número 3 é o mais crucial de todos. De todos. Esse ponto número 3 é o que tem mais poder de fazer com que você dobre os seus resultados. Os outros não têm poder de dobrar meus resultados? Tem, mas numa escala de poder, esse é o que mais tem poder de dobrar os seus resultados. E pasmem com essa frase. O segredo dos anúncios online são os anúncios online. Pedro, como assim? O segredo dos anúncios online são os anúncios online. Aquilo que a gente está anunciando importa e muito. E você, como pessoa que quer melhorar o resultado dos seus anúncios, você tem que ser um estudioso de anúncios online. Pedro, como é que eu faço para estudar anúncios online? Ponto número 1. Reserve um tempo da sua agenda para procurar anúncios na internet. Hoje em dia tem a ferramenta lá, Biblioteca de Anúncios do Facebook. Só procurar no Google, Biblioteca de Anúncios do Facebook. Antigamente, você tinha que procurar as páginas. Então, você tinha que... Vou ver os anúncios do Pedro Sobral. Aí você digitava lá o nome da minha página e encontrava os meus anúncios. Hoje, e isso mudou de uma semana para cá, que a gente está gravando esse podcast. Hoje é diferente. Hoje, se você digitar marketing digital, você vai ver todos os anúncios que falam sobre marketing digital. Outro dia uma moça me perguntou, Pedro, eu quero anunciar sorvete, mas eu não faço ideia de qual anúncio eu faço. Aí eu fui lá e digitei sorvete e apareceram 300, 500 anúncios de pessoas anunciando sorvete pelo Brasil inteiro. E aí, sabe o que é o mais legal? Que do anúncio de sorvete, eu tive uma das melhores ideias de anúncio que tá rodando para mim hoje em dia. Porque, Pedro, mas o anúncio de sorvete, você fez um anúncio segurando sorvete? Não, o anúncio de sorvete, ele tinha uma chamada muito boa, que ele dizia assim, toda terça-feira é dia de sorvete. E esse anúncio estava sendo anunciado na terça-feira. Aí eu falei, será que amanhã essa mesma página vai estar anunciando toda quarta é dia de sorvete? Aí eu fui lá e eles estavam. Aí eu falei, nossa, isso é genial, vou fazer um anúncio. Toda terça-feira é dia de tráfego. E aí eu... fiz um anúncio, e aí eu tenho um anúncio de todos, e só muda o dia da semana.
E deu muito bom. Então, assim, e eu só descobri isso porque eu tava estudando os anúncios online. Inclusive, tem um livro muito bom que chama All American Ads. All American Ads, que são todos os anúncios dos Estados Unidos e eles são divididos por décadas. Se a sua esposa, ou se eu adoro uma decoração, mas se a sua esposa ou você gosta de decoração, esse livro é sensacional, que eles são aqueles livros daquela Tasken, aquela marca que faz os livros grandes de capa dura, são livros lindos. E aí eu comprei de todas as décadas. Não são baratos, tá? Mas não é assim, nossa, Pedro, me indicou um livro caro, se eu não vou comprar esse livro, eu não vou conseguir anúncio online. Não, tem a biblioteca de anúncios, que é o melhor lugar para você conseguir os anúncios. Mas esses livros do All American Ads são sensacionais. Principalmente da década de 90. Se eu tivesse que te indicar, eu indicaria da década de 90. É curioso que, não sei, já deves ter ouvido falar o nome de Brian Kurtz. Brian Kurtz, sim. E o Brian fala muito nos anúncios dos anos 20, porque nos anos 20 não havia televisão e, portanto, o anúncio tinha que ser mesmo bom para converter. Muito bom. E as pessoas não podiam fazer 6 anúncios por conjunto de anúncio. Exatamente. Elas faziam um anúncio. Um anúncio. Então tinha que ser muito bem pensado. E é sensacional. A minha mulher falou outro dia que eu falei assim, eu li o dos anos... A gente tem de várias décadas. Aí eu falei, eu li o dos anos 60 e eu não achei nenhum... E eu não achei nenhum era bom. Foi isso que eu falei. E ela falou assim... não é que nenhum era bom. Você não conseguiu enxergar nenhum bom, mas todos são bons. Eles estão nesse livro, eles são bons. Você só tem que ter o olhar de como que você vai trazer isso pro seu mundo. Porque essa é a habilidade que você tem que ter como anunciante. Ver anúncios do seu próprio nicho e modelar, criar algo parecido é fácil. Agora, difícil é você ver anúncios. E é esse exercício que eu proponho para você. Porque você, pessoa que trabalha com anúncios online... Óbvio, você gestor de tráfego, você tem que ser bom de apertar os botões. Tem uma parte matemática na coisa? Tem, mas tem essa parte criativa também. E aí agora você pode contar para você aquela história na sua mente de nossa, Pedro, nossa, Ricardo, eu não sou criativo. E é uma coisa que tem uma frase de um amigo meu, Joel J. Ele fala, o sucesso é treinável. E ser criativo também é treinável. E é uma questão de todos os dias, e eu faço isso, e eu tô te dizendo, todos os dias, eu gasto de 15 a 20 minutos olhando anúncios online, na biblioteca de anúncios, folhando os meus livros por aqui, e é uma das coisas que mais me traz insight. E na biblioteca de anúncios, você pode clicar com o botão direito do seu mouse no anúncio, seja um vídeo, seja uma imagem, e apertar salvar como e salvar aquilo no seu computador. Então hoje eu tenho uma pasta no meu computador que eu duvido que alguém tenha uma pasta com tantos anúncios como eu tenho. Por quê? Porque esse é o meu trabalho. Eu trabalho com anúncios online. Eu quero melhorar o resultado dos meus anúncios. Eu tenho que ser um pesquisador de anúncios. E talvez não vai ser você que vai fazer isso, mas eu recomendo que você tenha uma pessoa da sua empresa que vá fazer. Mas assim, eu recomendo que você faça uma vez, pelo menos, porque é um trabalho divertido. É uma das minhas procrastinações produtivas. É uma das tarefas que eu gosto de fazer. Ela não é urgente, não é importante. Não é importante. Mas eu adoro fazer ela. É estratégica. É estratégico, mas não é uma coisa que eu tenho que resolver, assim, que vai mudar o meu negócio. No longo prazo muda, mas no dia a dia ali é uma diversão. É uma diversão. Sabes, Pedro, essa swipe file que tens de anúncios, isso é um produto vendável. É um produto vendável. E sabe que eu tô pesquisando sobre isso, sobre as implicâncias de vender isso? Eu não sei se eu posso. Eu acho que podes. Eu acho que pode, porque tu não estás a vender o conteúdo, estás a vender a indicação, desde que faças a indicação. Mas o melhor é ver se alguém, um advogado no Brasil, porque fora é possível. O Russell Brunson tem um swipe file muito grande e ele vendeu com um produto. Isso é muito bom. Porque assim, esse swipe file, ele é o segredo do sucesso. A gente, em lançamentos aqui do Brasil, a gente parou eu faço uma consultoria com a equipe do Érico, que é um dos 3 maiores lançamentos do Brasil. Sim. E eu faço a consultoria com a equipe deles, e no passado a gente só discutia otimizações de campanha, públicos diferentes para serem utilizados. Hoje, a gente só discute anúncio. Criativo. A gente só discute anúncio. Eu sugiro às pessoas, para já, que sigam literalmente isto que o Pedro disse, e depois que pensem um bocadinho que coisas é que vocês fazem de diferente que podem utilizar. Eu, por exemplo, um dos meus melhores anúncios sou eu a dançar a Michael Jackson. Dançando. Eu sei. E é memorável, porque eu sempre lembro desse seu anúncio.
E houve um segundo anúncio que eu fiz, que é o traficante dos botões. O traficante dos botões. Ainda não viste esse. O traficante dos botões. Sou eu. Deixa-me ver se eu tenho aqui. Sou eu. Eu acho que só vendo mesmo. Deixa-me só ver. É uma coisa, não é explicável com palavras. Não. Estou levemente preocupado e com medo deste anúncio, vou confessar. O traficante dos botões, porque todas as pessoas estão à espera daquele botão, daquela coisa que colocam no site e de repente, que vai transformar tudo. E então nós criámos efetivamente, para lá, já agora. Esta aqui eu não estava preparada, mas está aqui. Ok, está aqui. Ok. Então, espera. É que assim toda a gente, quem está no YouTube vai ver, quem não está no podcast, depois vai ter que saltar para o YouTube. Depois você vai ter que ir para o YouTube para ver o traficante dos botões. E assim há um redirect do nosso tráfego do podcast para o YouTube. Isso tudo foi estrategicamente pensado. Não, claro que sim. Então, nós temos aqui o traficante. Espera lá que eu não fiz partilhar a forma certa. Quem pensou em não ir pro YouTube, por favor, vocês vão ter que ir pro YouTube. Eu vi a imagem de capa do vídeo e eu já tô passando mal. Ei, chega aqui. Ei, tenho aqui um negóciozinho para si, absolutamente espetacular. Tenho aqui uns botõezinhos que é só meter no site e a coisa começa logo a dar dinheiro. Hã? Vamos a isso? Temos negócio ou não? Pá, é maneirinho, aqui está absolutamente espetacular. É só colocar no site e isso, bum, começa logo a fazer dinheiro. Hã? Vamos a isso? Temos negócio ou não? Xiça, ok. Isto é o que muitos gurus de marketing lhe prometem. E reconheço que a tentação é grande. Pronto, chega depois é o resto. Muito bom. Ai, minha bochecha. As minhas bochechas estão doendo de tanto que eu tô sorrindo aqui. Muito bom. Por isso, utiliza aquilo que fazem diferente. Eu modelei, okay, e na altura até marquei o Pedro, uma ideia que o Pedro teve que eu achei genial, que foi, e que vocês podem fazer isso, que é, atenção, eu não copiei aquilo que o Pedro fez, exatamente, eu não copiei exatamente aquilo que o Pedro fez, mas utilizei a mesma ideia para lembrar as pessoas, para fazer remarketing, a lembrar as pessoas para estar na masterclass, ok? Então, são os post-its, né? Os post-its. E então eu metia assim na testa dos meus filhos. Não fez isso. Não, é impossível falar que se modulou. Você deu um upgrade na minha estratégia. Essa dos post-its também é uma que, exatamente, que você falou do Michael Jackson, eu lembrei disso. Que eu sou a pessoa dos post-its. Eu preciso me lembrar de alguma coisa, eu sei que eu vou esquecer, eu vou colando post-its pela casa. E aí um dia eu tava assim, cara, como eu vou lembrar as pessoas da minha masterclass, do meu evento? Aí eu falei, nossa, eu vou começar a colar post-its em locais inusitados. Tô aqui só pra te lembrar que tem aula tal dia, só pra te lembrar que a masterclass começa tal dia. Desde a tampa do vaso sanitário, dentro do micro-ondas. E é uma produção simples, né? E a maioria dos... Isso é uma coisa que eu vejo aqui muito, que as pessoas às vezes acham que anúncios têm que ter grandes produções. Na maioria das vezes, os anúncios mais simples, mais feios, são os que eu mais vejo ter conversão. Então, assim, é pegar ideias de anúncios super bem produzidos, de marcas gigantes, e você reproduzir aquilo da sua maneira, de uma maneira simples e, entre aspas, feia, normalmente vai dar mais resultado do que se fosse uma super mega produção. Mas, sem dúvida. Voltando. Temos, então, otimização... Temos o terceiro que é criativo. Otimização de públicos e otimização de anúncios. É pausar os anúncios que não estão funcionando bem, colocar novos anúncios na campanha e pegar os anúncios que estão funcionando bem e tentar entender, a identificação de padrões. Por que ele está funcionando bem e tentar replicar, tentar fazer outras coisas parecidas com aquilo para que a gente possa melhorar ainda mais ou intensificar aquilo que já está bom. E por último, essa daqui é muito mais técnica, minha gente, mas eu não vou deixar de falar,
que é mudar a estrutura da campanha. Então, a conversão que eu estou utilizando na minha campanha. Se eu vou fazer uma campanha só para públicos frios e uma campanha só para públicos quentes, ou tudo dentro da mesma campanha. Se eu vou fazer anúncios separados para stories e feed, ou se eu vou colocar os dois juntos no mesmo conjunto de anúncio. Como que eu vou organizar os meus conjuntos de anúncio ao longo das campanhas ou da campanha? Então, é uma questão mais organizacional, é estruturar as campanhas. E aí, claro, eu não tenho aqui a dica de ouro para te dar sobre isso, é só os testes, mais uma vez, que vão dizer a verdade, mas é uma das coisas que você pode testar, organizar os seus conjuntos e anúncios em campanhas diferentes, campanha, tudo na mesma campanha, tudo separado, posicionamentos juntos, posicionamentos separados, mas basicamente como que você organiza os seus conjuntos, como que você organiza os seus posicionamentos e como que você organiza os seus anúncios, como que você espalha isso ao longo de conjuntos e campanhas. E a parte de conversões também, para que eu vou, qual que é o objetivo da minha campanha, e para qual conversão que eu vou otimizar minha campanha, se é a minha campanha de conversão. Se você tiver esses 4 pontos aí, a otimização que vai levar a sua campanha a dobrar os seus resultados, vou fazer uma promessa grande aqui, a otimização que vai dobrar os seus resultados está dentro de algum desses 4 pontos, com certeza. E então, gostaste desta segunda parte? Espero bem que sim, porque agora a terceira e quarta parte vão estar no podcast. QI Marketing Secrets Podcast, ok? QI Marketing Secrets Podcast. Esta parte final tem inúmeras surpresas, tu não vais... Enfim, vais querer mesmo ouvir, ok? Não vais querer perder de maneira alguma, ok? Então, vai lá já, assina já o podcast, que é para não perderes pitada, tá? Então vá, um grande abraço, cheio de força, energia e acima de tudo, come aqui. Tchau.